Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Meus queridos, Jesus falou isso com Nicodemos, porque Nicodemos achou que para conhecer acerca das coisas daquele mestre, da vida, dos segredos daquele grande homem que ele estava conhecendo, que no caso era Jesus Cristo, ele achou que simplesmente poderia ser uma coisa que agregaria apenas a sua vida, as suas concepções, as suas ideias religiosas. E Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, você precisa recomeçar sua vida. Recomeçar. Você precisa começar do zero. E falou sobre novo nascimento. Meus queridos, um novo nascimento é um novo, não é um renovo, é um nascimento do zero. Quando nós nascemos neste mundo, vejam bem, nós trazemos o DNA de nossos pais. Esse DNA vai traçar características físicas, características humanas, e esse DNA trará até alguns traços de temperamento, alguns traços de personalidade. Todos nós sabemos isso. As pessoas falam às vezes: ele é como o pai, ele é como a mãe, nisso ele é parecido com o pai, nisso ele é parecido com a mãe. E agora eu falo daqueles que dizem que um dia nasceram de novo, de Cristo Jesus, através da confissão, através da conversão a Cristo. Como as pessoas acham que realmente nasceram de novo, se elas não aparentam e se não mostram o DNA daquele que a gerou? Quem a gerou, meus queridos? O próprio Deus, o DNA do Espírito Santo. Jesus foi a palavra, foi o verbo encarnado. E a palavra diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então vimos a Jesus Cristo servindo, vimos a Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos, chorando pelos miseráveis, ressuscitando os leprosos. Vimos a Jesus Cristo se preocupando com a santidade de Deus no templo. Vimos a Jesus Cristo de tantas maneiras, e o vimos servindo, e o vimos se incomodando com os problemas alheios. Vimos ele caminhando não em direção às suas necessidades. Não o vimos em momento nenhum sendo servido, mas o vimos servindo. O vimos se afligindo com a dor alheia, com a miséria alheia. Este é o DNA de Deus que estava expresso no Verbo encarnado. Enquanto seguidores de Jesus, eu pergunto: onde está o DNA de Deus em nossas vidas? Se nós temos o DNA, o mesmo DNA de Deus, o mesmo DNA do Espírito Santo, onde estão as marcas? Onde estão os traços de Cristo nas nossas vidas? Em minha vida, onde está expresso o DNA de Cristo? Será que eu tenho alguma coisa em minha vida que mostra, que as pessoas podem dizer que eu tenho alguma coisa em minha vida que possa me remeter a Cristo, a Jesus Cristo? Será que existem traços?
Será que existem alguma maneira que as pessoas possam olhar para mim e identificar o que eu digo que sou com a minha origem de fato e de verdade? Onde está o DNA de Cristo? Há tantas igrejas, há tanta religião, mas temos visto pessoas, a maioria delas, sem um traço de Jesus Cristo, porque não servem, porque não se santificam, porque não buscam servir aos seus irmãos, porque não se afligem com o clamor dos aflitos, porque não se afligem com o clamor dos miseráveis, porque não saem de sua zona de conforto, porque tudo tem que servir para o seu conforto, para o seu prazer, vivem em busca de seus proveitos, escravizam as pessoas, não servem as pessoas, escravizam as pessoas, e tudo é para seu próprio proveito. Então, meus queridos, como dizer que um sujeito é, de fato, nascido de novo, se não vemos uma única característica dele que o remeta àquele de quem ele diz ter nascido? É preciso que o DNA de Cristo esteja naqueles que dizem que são dele. E se o DNA de Cristo estiver nele, as pessoas reconhecerão a Cristo pelo timbre de sua voz, pelo seu olhar, pelo seu gesto, pelo seu comportamento, pelo modo como ele olha para as pessoas. As pessoas verão realmente se Jesus Cristo foi quem originou aquela pessoa. Se foi Jesus quem originou, meu querido, será inegável a filiação deste. Então as pessoas confiarão sim. As pessoas passaram a se entregar a Deus quando viram na pessoa de seu filho quem Deus de fato era. E começaram a se entregar a Deus não por medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, mas as pessoas começaram realmente a confiarem e a crerem em Deus a partir das obras amorosas vistas na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Conosco não é diferente, meus queridos. Se eu digo ser discípulo de Cristo, eu preciso ter o mesmo DNA de Cristo. O rosto de Cristo precisa ser visto, as palavras de Cristo precisam aparecer. Se afinal de contas eu tenho a natureza de Cristo, como que as minhas palavras serão diferentes das palavras de Cristo? Como que o meu olhar será um olhar de condenação, enquanto o olhar de Jesus Cristo era um olhar de perdão e de reconciliação? Como que as minhas palavras serão maledicência, se as palavras de Jesus Cristo eram palavras de bondade, de justiça, de amor e de misericórdia? Como que os meus punhos estarão fechados quando de Cristo as mãos estavam abertas? Como que meu coração será egoísta? Como que serei um sujeito egoísta se o nosso Cristo viveu para servir? E como ele disse, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então somos chamados não apenas para falar de Cristo, somos chamados para encarnar os cristãos, aqueles que nascem de novo. Assim como Cristo foi o corpo de Deus nessa terra, você, se foi realmente chamado, se você nasceu da água e do Espírito, se você é discípulo de Cristo, você é chamado para dar corpo a Cristo nessa terra. Você é chamado para dar corpo a Cristo nessa terra. E seus atos, suas ações, não poderão ser diferentes daquele que te deu o DNA. Assim como seu DNA humano te remete à tua família, te remete ao teu pai, nos seus traços, na sua personalidade, até nas suas manias. Se você é o nascido da água e do Espírito, você dará corpo a Cristo. Eu darei corpo a Cristo. E as pessoas verão sim de onde eu vim e para onde eu vou. E verão que eu nasci de Deus quando
as marcas de Cristo estiverem evidentes em minha vida e na sua vida. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, mais dia, menos dia, as pessoas um dia não terão dúvida de onde você veio e para onde você vai e quem você é. Então, qualquer discípulo de Jesus, assim como Cristo deu corpo à pessoa de Deus aqui na terra, os salvos e redimidos por Jesus dão corpo, continuam a dar corpo a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo subiu aos céus, mas nós, através do Espírito Santo, ele disse bem claramente: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Consolador. E disse que eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então, meus queridos, o DNA de Cristo em nós, ele dará corpo, ele continuará dando corpo a Cristo no meio da nossa sociedade. Então, a razão pela qual tem tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas mazeladas, é porque quem se diz ser de Cristo não é. É uma cópia barata, é uma cópia falsa. Eu mesmo, meus queridos, tenho entendido agora, depois de tanto tempo caminhando com Deus, o que é realmente ser um discípulo de Cristo. E tenho me disposto, com tudo que eu tenho, com tudo que eu possuo, a ser realmente, a dar corpo a Cristo. Porque as pessoas, elas não terão o que dizer diante de um Cristo que está na frente delas, estendendo a mão, levantando-as quando elas precisam, levando o pão, levando a água. Ah, meus queridos, levando o carinho, abraçando-as. A esse Cristo de carne e osso. Nós somos os Cristos de carne e osso. Alguém pode achar que seria uma blasfêmia, mas segundo a palavra, o que Cristo veio fazer? Veio nos tornar semelhantes a Jesus. Não somos o Cristo, mas personificamos a Cristo. Eu não sou o Cristo, mas eu personifico a Cristo. Eu vivo Cristo, eu encarno Ele na minha vida, de tal forma que se eu abraçar alguém precisando de misericórdia, de amor e de justiça, Cristo estará abraçando este ser. As pessoas precisam entender isso. Todo e qualquer discípulo de Jesus Cristo precisa entender que ele dá corpo à pessoa de Cristo através de seu próprio corpo. Então, se estamos com Cristo, precisamos tomar a nossa cruz e seguir no caminho de Cristo, e com Ele também morrermos um dia. Em total, não a mesma morte de cruz. A cruz, a morte dolorosa na cruz do Calvário, mas a morte de nosso ego, a morte da ganância, a morte da indiferença, a morte do orgulho, a morte da prepotência. Isso que precisa morrer na cruz do Calvário, para que Cristo seja visto em nós. João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. E um dia ele foi para a prisão e teve sua vida terminada, teve sua cabeça decepada. Mas eu te pergunto, ele cumpriu 100% de seu ministério. E Jesus disse: não há entre os profetas alguém maior do que João Batista. Então, em Cristo, somos chamados, precisamos ter em nossas vidas o DNA de Cristo. Precisamos dar corpo ao Cristo que nós dizemos seguir, ao Cristo que nós dizemos servir. Essa é a verdade e esse é o fato.